Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das raízes. E no caso aparece essa propriedade aqui para gente, ó. A elevado a 1 sobre n. Essa é uma propriedade que a gente vai usar bastante para resolver alguns exercícios. Aqui tem algumas condiçõezinhas. O A pode ser qualquer número pertencente aos reais. Só que esse n aqui, o n tem que pertencer aos números inteiros e não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero. Agora, vamos fazer um esqueminha para a gente poder fazer quando é fração no expoente, porque a gente já aprendeu. Quando é expoente negativo, a gente inverte. Quando o expoente é positivo, e quando a base é igual, a gente soma. Quando é multiplicação, aí quando é fração, a gente subtrai. E a gente aprendeu um monte de coisinhas novas. Agora vamos fazer esse carinha aqui. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou desenhar, ó, toda vez que tiver fração, vai ser raiz do outro lado. Então eu vou colocar aqui, ó, a elevado a 1 sobre n. E do outro lado, sempre vai ser raiz. Apareceu fração desse lado, é raiz. Então vou colocar a raiz lá do outro lado. Pronto. Aí dentro da raiz é sempre a base. Sempre a base. Agora é quem vai aqui dentro e quem vai aqui fora. Como que a gente vai fazer? Olha só. Se eu tiver aqui um sol, aqui ó, vou desenhar um solzinho aqui ó. Meu solzinho, ele tá lá feliz e contente. Aí tá um sol aqui, também feliz e contente. Aí eu faço assim. Imagina que o tracinho aqui da divisão é um anteparo ou um guarda-sol. Aí os raios solares aqui vai ter sombra e vai ter sol. Em cima, todo mundo que tiver em cima direto com o sol, tá no sol. Quem tá embaixo, tá na sombra. E é sempre assim, ó, quem tá na sombra vai pro sol e quem tá no sol vai para a sombra. Se eu olhar aqui primeiro, esse primeirinho aqui, ó, quem tá na sombra? Ah, o N tá na sombra, então o N vai pro sol. E quem está no sol? O 1 está no sol, então ele vai para a sombra. Nossa, professor, e eu posso fazer isso com qualquer um? Sim, desde que apareça fração. Toda vez que aparecer fração, a gente pode usar essa propriedade. Olha só, imagina que eu tenho um A elevado a m sobre n. Mesma coisa, ó. Do outro lado, eu vou ter a raiz. Quem que vai dentro da raiz? Sempre a base. Agora, quem que vai dentro, quem que vai fora? Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Pronto. Aí a gente sabe fazer todos os probleminhas que aparecer fração aí para a gente. Pessoal, então bora fazer alguns exemplos aqui. Olha só, imagina que eu tenho a raiz quadrada de 4. Se eu quero fazer esse carinha aqui, quando não tem nada na raiz, é 2. E no expoente, é 1. Então aqui a gente tem que é 4 elevado a meio. É só isso, professor? Só isso. E toda vez que a gente quiser transformar no processo de volta, a gente também pode transformar. E tem que tomar um certo cuidado, porque toda vez que a raiz é par, eu não posso ter números negativos lá dentro da minha base. Se eu tivesse a raiz quadrada de 2 de menos 4, aí esse númerozinho aqui, que ia ser o valor, não pertence aos reais. A gente tem que colocar que ele não pertence ao campo dos reais. Então não dá para a gente resolver. Se a gente fosse resolver, nós teríamos que entrar lá no mundo dos complexos, que a gente entraria lá na frente. Olha só um outro carinho que pode aparecer aqui para gente. Imagina que eu tenho menos 8 elevado a 1/3. Bom, do outro lado vai ser raiz, a base vai ser o menos 8. Quem está na sombra é o 3, então ele vai para o sol. Quem está no sol é o 1, então ele vai para a sombra. Que número que ele vezes ele mesmo, que dá o menos 8? No caso, ó, se a gente fosse olhar, o menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2. Eu ainda gosto de usar parênteses aqui para organizar as ideias. Tudo isso na raiz cúbica. Menos 2 vezes menos 2, mais 4 vezes menos 2, menos 8. Então, esse carinha aqui, ó, eu posso colocar que é raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Opa, aí sim, ó, porque esse cara eu posso tirar da raiz. Aí a gente tem que é o menos 2. E, pessoal, por exemplo, se eu tiver aqui em cima
no expoente um número negativo. Se eu tiver assim, ó, 6 elevado a menos 1 quinto. Professor, aqui você falou que raiz não pode ser negativa. Só que é o seguinte, toma muito cuidado quando o expoente for negativo. Porque o expoente negativo a gente já viu que inverte. Então aqui vai ficar 1 sobre 6, todo mundo elevado a 1 quinto. E 1 quinto vai ser 1 sobre 6, raiz quadrada. Raiz quadrada não. Ó, quem está na sombra vai para o Sol. E quem está no Sol vai para a sombra. Aqui eu vou colocar o parênteses para deixar organizado. Vai o 1 lá. E o 5 vai aqui fora. Ó. Então é raiz quinta de 1 sobre 6. Essa é a nossa respostinha. Ah, legal, professor. E quando eu tiver fração? Mesma coisa, pessoal. Imagina aqui que eu tenho assim, ó, 2 elevado a 2 sobre 3. Como que ficaria? Mesma coisa. Ó. O que está na sombra vai para o Sol, o que está no Sol vai para a sombra. Aqui, ó, quem está na sombra e quem está no Sol. Professor, coloca lá a base primeiro. Verdade. Colocando a base aqui, ó. Quem está lá em cima, vem para baixo. Quem está embaixo, vai para cima. Ah, professor, você falou de outro jeito agora. Tem vários jeitos da gente falar quando a gente está falando de fração. Aí fica aqui, ó, raiz cúbica de 4. Essa é a resposta do nosso exercício. O mesmo pode acontecer se a gente tiver, por exemplo, o π elevado a 6 sobre 10. Ué, professor, mas você falou que tem que ser número inteiro? Não, não. O número inteiro tem que ser lá no expoente. Isso estou falando do m e do n. Quando a gente tem o a elevado a n, m sobre n. Esses dois carinhas aqui, ó, ele tem que pertencer aos números inteiros. O m tem que pertencer ao inteiro e n tem que pertencer ao inteiro. Agora, esse cara aqui só tem que pertencer aos reais. Mais uma coisinha, o n não pode ser zero. Então, toma muito cuidado na hora que a gente for colocar. Porque jamais dividirás por zero. Então, aqui vai ser quem está na sombra. Ó, coloca a raiz, coloca o π. Quem está na sombra? O 10. Então, 10 vai lá para o Sol. Quem está no Sol? Vai para a sombra. Pronto. É assim que a gente faz esse exercício. E se eu tivesse, por exemplo, o 4 elevado a menos 3 sobre 4? Ó, mais uma vez, expoente negativo, inverte. Se inverte, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, 1 sobre 4 elevado, só troca o sinalzinho. Pessoal, o sinalzinho lá de cima do expoente nunca interfere no sinal da base. Nunca vou tombar esse sinal aqui para baixo. Toma muito cuidado. Não vai fazer isso aqui. Não pode. Aqui, agora como que vai ficar? Coloca a raiz do outro lado. 1 sobre 4. Ó, quem está em cima vai para baixo. Quem está embaixo vai para cima. Pronto, tá feito. Ah, professor, dá para fazer esse aqui e esse aqui também. É verdade. Então, essa continha aqui, ó, vai ser a raiz quarta de 1 ao cubo, o próprio 1. 4 ao cubo é 4 vezes 4, que é 16, vezes 4, 64. Então, essa continha aqui, ó, 1 sobre 64. Então, toma bastante cuidado. Pessoal, outra coisa. Imagina que eu tenho aqui, vou pegar um número qualquer, 2 sobre 3 elevado a menos 2 sobre 3. Só para ficar bem facinho para a gente fazer. Primeira coisa, o expoente aqui, ó, é negativo. Então, inverte. Invertendo, ó, vai ficar 3 sobre 2 elevado a... Inverte que não, só lá embaixo que vai inverter. Ó, 2 sobre 3, que vai ser igual raiz do outro lado. Aí vai ficar 3 sobre 2. Quem vai embaixo? Quem está em cima lá. Quem está no Sol, vem para a sombra. E quem está na sombra, vai para o Sol. Pronto, esse carinha aqui vai ser igual a raiz, esse ao quadrado e esse ao quadrado. Então vai ficar 9 sobre 4. Não pode esquecer que é a raiz cúbica. Essa aqui é a resposta dos exercícios. Pessoal, mais propriedades aí que a gente pode ter. Por exemplo, se eu tiver menos 3 elevado a 4 sobre 6. Ah, professor, você falou que quando a base aqui é par, a gente não pode ter raiz. É verdade. A gente não vai. Não é que não pode ter raiz. Ele não vai pertencer aos reais. Vai pertencer a outro conjunto de números. Se a gente for colocar, se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada, quando não tem nada quadrado, de menos 2. Esse carinha aqui, ó, não pertence aos reais. Então, ele não pertence aos reais. Se eu tiver a raiz
quarta de menos 2. Esse carinha aqui também não vai pertencer aos reais. Se eu tiver a raiz sexta de menos 2, estou usando menos 2 aqui, mas poderia ser qualquer outro número, também não vai pertencer aos reais. E se eu tivesse a raiz cúbica de menos 8? A gente já viu que esse cara aqui é menos 2. Por que que quando é ímpar a gente coloca que pode ser negativo? Porque quando a gente tem esse carinha aqui, é a mesma coisa que o menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2, parênteses em todo mundo. Parênteses em todo mundo, que tem sinalzinho. Menos com menos, mais com menos, menos. Então a gente pode colocar que tem número negativo na raiz cúbica. Assim como a gente poderia colocar se fosse numa raiz quinta. Se fosse, por exemplo, menos 2 elevado a 5, também daria a quinta. Aqui seria a raiz quinta de menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então a gente poderia colocar esse cara aqui é menos 2 e esse cara aqui também é menos 2. Agora, se eu colocasse no par, por exemplo, se eu tivesse aqui raiz quadrada de menos 4. Pessoal, que número que vezes ele mesmo que dá menos 4? Não existe. Ó, se eu colocar 2, aqui ó, vou colocar só a setinha. Se eu colocar 2 vezes 2, a raiz é 2. Se eu colocar 2 menos 2 vezes menos 2, a raiz também é igual a 2. Então não dá pra gente resolver esse carinha aqui. Mas não é esse o caso. Ó, eu tenho esse carinha aqui e eu quero resolver ele. Como que eu vou fazer? Ó, é negativo, professor. Você colocou que lá quando é par não dá para resolver. Só que esse cara aqui dá para a gente simplificar ele, porque eles não são primos entre si. Dois números primos entre si é que eles dividem apenas eles mesmos. Então aqui, o que a gente pode fazer? Simplifica esse cara. Dá para simplificar por 2. Então divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Aí vai ficar menos 3 elevado a 2 sobre 3. Opa, se eu fizer aqui, ó, a raiz dele, vai ficar o menos 3 lá dentro. Aí quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então a gente consegue resolver esse carinha aqui. Mais uma coisa, quem que é aqui, ó? Ó, tem um quadrado aqui ainda para a gente poder resolver. Tem que colocar o negativo dentro do parênteses, porque senão está errado. Porque aqui, ó, a gente vai fazer essa continha, vai ser raiz cúbica de 9. Pessoal, mais uma coisinha que eu lembrei aqui, ó. Se a gente tiver menos 3 ao quadrado, é diferente de menos 3 ao quadrado. Então toma muito cuidado com isso daqui, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, é diferente da raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Esse carinha aqui, ó, é só o 3 que está ao quadrado. O sinalzinho não está ao quadrado. Então, esse carinha aqui fica menos 9. E esse cara aqui não pertence aos reais. Agora, esse cara aqui, ó, ele é menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3. Aí a gente tem que isso daqui é raiz de 9. A raiz de 9 é igual a 3. Aí a gente tem que pertence aos reais. Então toma cuidado na hora que a gente for resolver esses exercícios, tá bom, pessoal? Então bora fazer os exercícios da apostila.